que faltava na sua obra Cimento é Campeão. Edu Panzi, de um modo geral, como você enxergou esse Ceará e Atlético? A gente comentava, um jogo com pouquíssimas oportunidades, muito pouco foi criado. Aqui você classifica este jogo, essa maneira, essa atuação das duas equipes e em especial pelo lado do Atlético, esse 0-0 do Panzi. Cirilo, o jogo foi ruim, né? Um gramado muito ruim. O Ceará tem uma equipe ruim, como disse o Mário Henrique, assina embaixo. O time do Ceará é muito ruim. O Marquinhos Santos vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer com que essa equipe engrene no Campeonato Brasileiro. Foi muito bem na Sul-Americana. É uma questão de encaixe, mas vive um momento muito ruim o Ceará na temporada, e o Atlético também. O Atlético vive um momento de incertezas. Hoje fez um jogo com mais cautela, para usar a palavra, uma palavra mais correta, cautela. Muita gente falando, foi medroso. Só que precisa entender, Cirilo, que estava muito mexido no coração do time, né, que é o meio de campo. Era o meio de campo sem Alan e sem Jair, dois jogadores que sempre estão jogando, e o Atlético sentiu, e quem entrou sentiu também. Foram 3 jogadores que não têm costume de atuarem juntos, muita dificuldade na saída de bola, o entrosamento diz muito sobre isso. O Otávio é um cara que joga mais, só que ao lado dele ele tinha o Castilho. Foi apenas o 3º jogo do Castilho no campeonato, se eu não estiver enganado, e ele não começa jogando, né? Ele geralmente entra ali no finalzinho para mudar um pouco a parte física do time. O Rubens fez uma função a qual ele não havia feito, sempre jogando ou como um meia bem aberto pelo lado ou um lateral, às vezes um ala. Hoje começou como um 3º homem de meio de campo, no final estava jogando como esse meia mais aberto. Então era um time muito mexido justamente na área de construção, né? Então quando essa bola saía da primeira linha defensiva para passar pelo meio e chegar ao ataque, havia muita dificuldade, falta de entrosamento mesmo. Por isso a gente viu hoje o Nacho baixando demais para ajudar nesse início de construção. E quando o Nacho se aproxima tanto dos volantes, falta aquele cara mais próximo dos homens de ataque. Então ficou bastante distante essa linha de meio de construção do ataque do Atlético. Então essa bola, quando chegava, além do gramado muito ruim, havia essa distância de um setor a outro. Então eu acho que a gente precisa considerar esse setor, que é um coração de um time, o meio de campo, muito mexido. E não basta estar mexido, né? Com jogadores que atuam pouco, principalmente o Castilho. Essa hora tem que pegar leve, não dá para bater tanto no atleta que tem jogado pouco. Uma coisa é quando o jogador está sempre atuando, ritmo de jogo, e tudo que faltava ao Castilho. O Otávio é outro que não joga tanto, o Alan é um titular absoluto, dificilmente ele dá oportunidade, e eu repito, o Rubens fazendo, pelo menos iniciando, com uma função a qual ele não vinha desempenhando até aqui na temporada. E aí, o Keno e o Hulk mais distantes, e o gramado muito ruim. O gramado prejudicou muito o espetáculo, prejudicou muito o jogo. Os erros de passes sequentes, certamente por conta desse gramado, desse estado do gramado, não que visualmente estivesse ruim, mas a todo tempo a bola viva, né? Ela quica muito ao invés de rolar, e certamente atrapalhou muito. O Atlético teve as melhores oportunidades. 2 delas nos pés do Hulk, que ele perdeu gols. O Hulk, numa ele tentou fazer um domínio, e aí apareceu esse gramado, a bola subiu mais, e no finalzinho, essa ajeitada do Hulk para o Caleb, que houve um desvio no meio do caminho, tirou a velocidade da bola, e o Otávio acabou fazendo a defesa. O Ceará pouco construiu, viveu de cruzamentos da intermediária, buscando os atacantes. No primeiro momento o Kleber, depois o Matheus Peixoto, que entrou como centroavante, também grandalhão, e aí facilitou a vida da zaga do Atlético e rebateu muitas bolas. Atlético e Ceará, equipes que mais desarmaram do que criaram, podemos dizer assim. Foi o jogo em que os sistemas defensivos, eles sobressaíram em relação aos sistemas ofensivos, aos ataques das duas equipes. E aí, Cirilo, eu repito, o Atlético teve as melhores chances, perdeu gols, mas dá para dizer que o 0-0 acabou ficando de bom tamanho, porque o espetáculo passou longe de ter sido bom. Foi aquele jogo que custou a terminar.